Então, boa tarde a todos. Queria naturalmente cumprimentar o nosso anfitrião, o engenheiro Fernando Sebastião, e também aqui os meus companheiros de mesa, naturalmente o Sr. Professor Adriano Moreira, o Dr. Figueiredo Lopes, o Sr. Engenheiro, o Dr. João Salgueiro e o Engenheiro José Luís Nogueira. E queria fazer um agradecimento por decidirem realizar este encontro aqui em Viseu. Acho que foi avisado o conselho do professor Dr. Adriano Moreira, prova que é um homem de bom gosto. E permitam-me ainda, antes de ler a intervenção, uma intervenção escrita que fiz, naturalmente, para esta sessão, de fazer uma coisa que, naturalmente, muito gosto e presumo que todos os presentes gostarão também, de dizer bem. Durante algum tempo eu fui dizendo mal da postura, é certo que era de alguns políticos. Eu acusava-os de mal atravessarem o Luso ou o Bussaco, agora mais recentemente o Alto de Penacova, esqueciam-se de Viseu. Hoje tenho que dizer bem exatamente de vizienses que não se esquecem da sua terra. E eu queria deixar aqui um abraço muito sincero ao Jorge Marques. Sei como ele gosta desta terra, apesar de afastado há muito tempo, mas que lê com regularidade. Basta ler o que escreve sobre Viseu para sabermos do grande amor que tem à terra. Queria também deixar um abraço ao Dr. Figueiredo Lopes, exatamente por ser um viziense importante e reconhecido. E permitam-me também, tal como fez a doutora Perpétua, que estenda esse agradecimento ao Eduardo Pinto, que é de facto um viziense dos quatro costados, um viziense de gema e que coloca sempre Viseu acima de tudo. Acho que é um bom exemplo o Eduardo Pinto para todos nós. E, portanto, eu queria deixar este agradecimento e queria, naturalmente, dizer que a presença do professor Adriano Moreira, do Dr. João Salgueiro e também do engenheiro José Luís Nogueira, duas pessoas de reconhecido mérito e prestígio nacional, e o engenheiro José Luís Nogueira, um comunicador exímio, me deixam bastante à vontade, naturalmente que equilibrarão o modesto contributo que aqui vou deixar. Eu tenho, de facto, uma visão do interior que fui adquirindo ao longo destes anos, fundamentalmente neste quase um quarto século que tive o gosto e o privilégio de gerir a Câmara de Viseu. E queria, então, passar a ler-vos a intervenção que preparei para esta conferência. Como é do conhecimento comum, o território nacional caracteriza-se por diversas diferenças, originadas por evoluções históricas dispares, condicionadas por fatores geográficos, por fatores humanos, socioeconómicos e também por fatores políticos. É óbvio, igualmente, que devido ao esforço de muitos cidadãos, e deixem-me dizer que em particular dos autarcas, temos vindo a assistir à busca de soluções consentâneas com as necessidades coletivas das respectivas populações. Graças a este trabalho dedicado, o país viu radicalmente melhoradas a quantidade e a qualidade das suas infraestruturas e também das suas estruturas, não só nas cidades, mas também, de um modo geral, em todos os aglomerados urbanos. A ação empreendida ao longo das últimas décadas apresenta, na nossa perspectiva, um balanço evidentemente positivo, demonstrado pelos resultados alcançados e pelo contributo significativo para o desenvolvimento do país e para o esforço de coesão nacional e social. É igualmente possível observar com objetividade que se encontra concluída ou em fase de conclusão a fase de satisfação das necessidades primárias que se apresentavam prementes no 25 de abril de 74. Importa agora preconizar uma nova etapa de trabalho, etapa, na nossa perspectiva, que tem que ser orientada para a qualificação, baseada na participação multifacetada dos cidadãos, sem descurar, obviamente, as ações mais tradicionais, que normalmente terão de continuar a integrar as agendas e os programas dos diferentes instituições do poder e, em particular, das autarquias. Relembro que a nossa Constituição estabelece, e eu passo a citar, promover a coesão económica e social de todo o território nacional, orientando o desenvolvimento no sentido de um crescimento equilibrado de todos os setores e regiões e eliminando progressivamente diferenças económicas e sociais entre cidade e campo, entre litoral e interior. Acabei de citar. Ora, na nossa perspectiva, o poder local é um elemento constitutivo da democracia portuguesa. E relembro também que, em cujo processo de formação, aliás, interveio, esteve na sua gênese,
ofereceu-lhe legitimidade, ofereceu-lhe também capacidade realizadora e conferiu-lhe mesmo a devida estabilidade. Portanto, e conforme atrás referi, existe hoje uma consciência quase generalizada de que o poder local tem agora uma nova fase de responsabilidades, havendo, por conseguinte, as correspondentes mudanças, tanto nas estratégias como nos instrumentos. Com efeito, todas as análises, e em particular aquelas que estão travadas em torno da reforma do Estado, convergem sempre na crítica de uma administração excessivamente centralizada, excessivamente pesada, sendo por isso uma verdadeira descentralização administrativa. Aliás, o Estado, também nos termos da Constituição, compreende necessariamente a existência de autarquias locais, dotadas de órgãos próprios, representativos e com autonomia de gestão dos interesses locais. Consequentemente, a existência de autarquias implica, também, a nosso ver, uma delimitação clara entre a esfera de atribuições da Administração Central e a esfera de atribuições das autarquias locais. Trata-se de uma espécie de divisão vertical de poderes entre o Estado e o poder local. E visando as autarquias a persecução dos interesses próprios das populações respectivas, supõe-se, por isso, uma distinção entre os interesses coletivos, da coletividade nacional, estes a cargo do Estado, e os interesses próprios das comunidades locais a cargo das autarquias. É reconhecido por todos que Portugal tem acentuados desequilíbrios regionais, que se caracterizam fundamentalmente pelo crescimento de determinadas zonas do litoral face às demais zonas do país, designadamente do interior. Continuam, assim, a concentrar-se na faixa litoral, de Braga a Setúbal, a esmagadora maioria da população e grande parte da riqueza produzida. As razões que explicam este fenómeno são estruturalmente de índole diversa, mas são sem dúvida resultantes de um processo evolutivo. Desde logo um processo de natureza histórica que acentuou a importância relativa do litoral e da costa marítima. Nos nossos dias, tais efeitos continuam a manter-se, propiciando uma industrialização e um desenvolvimento que está associado quase sempre ao litoral, situação a que os sucessivos governos deram cobertura através de uma política de instalação de equipamentos, infraestruturas e serviços nesse mesmo litoral. Tive a oportunidade de referir por várias vezes que Portugal apresenta uma espécie de uma entidade bicéfala. Eu diria mais, neste momento, mais com uma cabeça maior num lado que no outro. Aliás, uma das cabeças perde constantemente importância, mas cujas cabeças estão localizadas nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E tem, simultaneamente, um corpo raquítico que tem sido sistematicamente esvaziado em benefício dos referidos polos. Custa-me aceitar que um dos países mais pobres da União Europeia tenha uma das capitais mais ricas. Saberão seguramente que Lisboa tem 14 vezes e meia o poder de compra do Conselho de Benetton. De facto, é um país demasiado assimétrico. Em teoria, a promoção do maior equilíbrio regional deve ser feita com intervenções o mais possível próximo dos pontos de divergência, afetando, sim, as imperfeições do mercado, da obtenção de melhores níveis de competitividade, mas fomentando de forma determinada as economias externas indispensáveis. Pensamos que políticas globais e nacionais não têm sido eficazes para as regiões com dificuldades de desenvolvimento, devendo estas políticas ser articuladas e harmonizadas com as políticas setoriais e locais. Em nossa opinião, não há política global que possa ser implementada sem ter em conta um contexto espacial concreto. É, pois, urgente e necessário proceder à inversão deste estado de coisas. A promoção do investimento e do desenvolvimento empresarial constitui inevitavelmente um dos maiores, se não o principal desafio que se coloca aos decisores políticos. É que a globalização da economia, bem como a mundialização dos investimentos, traz consigo problemas que importa equacionar e para os quais é necessário uma estratégia concreta. Tal estratégia que potencia a captação de investimentos deve, na nossa opinião, assentar necessariamente na investigação, no desenvolvimento das bases tecnológicas, na proteção dos recursos e na defesa ambiental. A criação de condições para a captação dos investimentos é, pois, um esforço de todos, mas em que os municípios devem ter um papel relevante a desempenhar, desburocratizando os procedimentos relativos à tramitação dos projetos de investimento, contribuindo assim para a diminuição dos chamados custos de contexto. No entanto, estando em causa muitas vezes quadros legais e regulamentares extremamente rígidos, tornar-se-á de certeza inevitável em alguns setores uma intervenção dos poderes legislativos.
Somos de opinião que é necessário, portanto, que exista uma verdadeira reforma administrativa que aproxime os centros do poder dos cidadãos, provocando decisões rápidas e decisões acertadas. O centralismo é entre nós um problema secular. É necessária uma mudança, é essencial mudarmos de paradigma, desde logo no que se refere ao interior do país. É imperativo reconstruir o interior, destruindo a interioridade, através do desenvolvimento de estratégias ativas de inclusão, mobilizando os atores individuais e coletivos, integrando-os em objetivos comuns e em linhas de rumo estrategicamente partilhadas, mas também corresponsabilizando-os na missão de criar condições de desenvolvimento para as regiões onde vivem e, aliás, onde atuam também. O Estado, obviamente, tem um papel crucial nesta tarefa específica, impulsionando, direto ou indiretamente, essas estratégias. Está, pois, na hora de mudar de atitude, desenvolver uma estratégia clara de revalorização do interior do país, incentivando e apoiando o espírito indomável daqueles que aqui vivem, daqueles que aqui trabalham, tirando assim partido das potencialidades e das riquezas que só no interior existem. Nos últimos anos, temos assistido à progressiva concentração de grande número de serviços públicos de diversa índole em meios urbanos, o que tem causado um grande sobressalto social e até um forte protesto das populações e um despovoamento crescente das zonas não urbanas e do interior do país. Não é, na nossa opinião, aceitável continuarmos a assistir ao deslocar de serviços essenciais para as populações, deixando-nos para trás uma parte de Portugal, mas também uma parte dos portugueses. Todos têm o direito ao acesso rápido e fácil ao serviço de proximidade, que reforcem a coesão territorial e o tecido social, seja qual for a parcela do país em que vivam. Estamos cada vez mais convencidos que para o interior os serviços públicos, sejam a saúde, a educação, a segurança e justiça, os transportes públicos, a cultura e o lazer, assumem particular relevância enquanto fator de desenvolvimento sustentável e, sobretudo, de fixação das populações em zonas de dificuldade naturais permanentes, aparecendo a disponibilidade de tais serviços associados sempre a todo o bem-estar e qualidade de vida de um povo. Bons serviços públicos também locais, são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, importa promover a transformação destes serviços em serviços mais abertos, mais responsáveis também, mais eficientes, num quadro cada vez mais caracterizado pela escassez de recursos. Por isso temos discordado do progressivo encerramento de serviços públicos. Manter serviços públicos no interior implica intervir sobre o equilíbrio entre despesas e receitas, de forma a garantir a sua sustentabilidade. Manter serviços no interior exige uma série de apoios e incentivos. Embora as iniciativas locais, regionais, interregionais ou fronteiriças sejam imprescindíveis e indispensáveis e mesmo prioritárias, um quadro de apoio e uma estratégia comum são necessárias para permitir a presença duradoura dos serviços de proximidade prestados à população. O Estado Central deve, neste contexto, marcar presença efetiva onde e junto daqueles que mais necessitam. A este propósito, não podemos deixar de citar o Sr. Presidente da República num dos seus recentes visitas a um concelho do interior do país. Eu vou citar, dizia o Sr. Presidente da República, o interior do país está, como sempre, mais longe dos investimentos e do emprego. O interior está despovoado como sempre esteve. E dizia mais à frente, é minha convicção que o país, no seu todo, tem de assumir a responsabilidade de apostar num desenvolvimento mais humano e mais harmonioso. A coesão territorial e a defesa da nossa identidade exigem uma atenção acrescida dos poderes públicos ao grave problema de despovoamento do interior do país. Fim de citação, e reforço que não podia estar mais de acordo com esta situação. Naturalmente, que se não invertermos a situação, continuaremos a assistir a um dos maiores flagelos que assola o país, a desertificação. E apesar do empenho de alguns e das autarquias em particular, no desenvolvimento dos diversos aglomerados urbanos, constata-se que, em virtude de diversos fatores, o interior tem assistido à sangria das suas populações, sobretudo a mais jovens, para o litoral, agravando assim o problema da desertificação. E, consequentemente, o litoral, incapaz de responder a tamanhos fluxos populacionais, vê também ele o seu ordenamento agredido e a qualidade de vida dos seus habitantes seriamente afetada. Eu lembrava, a este propósito, os últimos números do INE confirmam, de facto, esta fatalidade
indicam que cerca de 2/3 de Portugal, especialmente do seu interior, continuam a perder populações para a faixa litoral. E mesmo aí, no litoral, são significativos os movimentos que levam às grandes metrópoles, sobretudo à Grande Lisboa. Nós sabemos que não é fácil para as autarquias, e em particular para as autarquias do interior, quebrarem este círculo vicioso. Desertificação demográfica, fraco desenvolvimento económico, carência de recursos, falta de investimentos públicos e privados, o que implica depois mais desertificação e, consequentemente, menos desenvolvimento e, consequentemente, mais assimetrias. Mas algo tem que ser feito para estancar este flagelo. Atrevemos-nos a deixar aqui, ainda que tratadas de forma ligeira e superficial, 3 sugestões. Uma primeira, uma alteração profunda na política de investimentos e, em particular, do investimento público. Uma segunda, um outro aproveitamento do próximo quadro comunitário. E uma terceira, uma aposta no desenvolvimento de um número significativo de cidades de média dimensão, aliás, de que achamos que Viseu é um exemplo paradigmático. Quanto ao primeiro, isto é, quanto à alteração na política dos investimentos e, em particular, do investimento público, há necessidade urgente de inverter a política crescente da litoralização dos investimentos. Eu deixo aqui uma pergunta que acho esclarecedora. Quantos investimentos públicos de dimensão relevante se conhecem no interior do país? Situando-se então os grandes investimentos em Lisboa e no litoral, é bem provável que se possam atrair estes investimentos relevantes, alguma mão de obra do interior e, consequente também, mais gente tentada a aí ficar, quem eventualmente se desloque do interior a caminho dessa mão de obra que lhes oferece a esses investimentos de dimensão relevante, seguramente que nem todos regressarão ao lugar de origem e aumentarão por esta via a desertificação. Esta situação, aliás, vem-se arrastando há demasiado tempo. Quem não se lembra dos célebres PIDACs, em que uma boa parte do país, e em particular o interior, quase nunca era contemplado. Ficámos assim com uma única parcela do investimento público a ser promovida pelas autarquias, que, diga-se em bom da verdade, tiveram o condão de contribuir para a democratização do investimento público, levando-o a todo o território. Diremos mesmo que sem essa ação o país era hoje seguramente mais assimétrico e mais injusto. Uma segunda sugestão que aqui quero deixar é o aproveitamento do quadro comunitário que ora tem o seu início para promover aquilo que normalmente se designa por discriminação positiva. É um dado adquirido que, pese embora o significativo impacto dos quadros comunitários anteriores no desenvolvimento do país e também, obviamente, no interior, o que é um facto indesmentível é que temos hoje um país naturalmente mais desenvolvido, mal fora que este não fosse, mas também temos seguramente um país mais injusto, mais desequilibrado e mais assimétrico. Uma terceira sugestão tem a ver com a rede de cidades de média dimensão. A existência de um número significativo de cidades de média dimensão poderia constituir, na nossa opinião, uma poderosa arma de combate ao flagelo da desertificação. E muito concretamente, em relação ao tradicional movimento de deslocação dos cidadãos para a imigração e para as saturadas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. É necessário dotar com as estruturas indispensáveis esses centros urbanos de dimensão média, de modo a que os cidadãos, nesse movimento sistemático de abandono das suas terras de interior, se pudessem fixar nos centros urbanos mais próximos dos seus locais de origem. Assim, e em face da melhoria substantiva das acessibilidades, melhoria que deve e tem de continuar a ser implementada, os cidadãos poderiam mais facilmente exercer as suas atividades entre estes dois locais, o de origem e o de residência, de modo a que fosse possível exercer a sua cidadania nestes dois espaços. É igualmente necessário que haja a coragem e a determinação de dotar os referidos centros urbanos das infraestruturas indispensáveis que permitam ao cidadão ter a resposta que busca quando abandona o seu local de origem, encontrando um espaço onde seja possível nascer, viver e morrer com dignidade. As cidades de média dimensão poderiam, assim, na nossa opinião, constituir o maior baluarte contra a desertificação. Para isso é necessário que as medidas da administração central sejam de discriminação positiva em termos de investimento públicos e privados, estes últimos através, seguramente, de uma fiscalidade que seja amiga e que convença os empresários a decidirem-se por esses centros.
Referirei, para terminar, o exemplo de Viseu nesse contributo importante para minorar os efeitos a todos os títulos maléficos da desertificação. Curiosamente, Viseu situa-se, também a nossa opinião, numa região do país onde, eventualmente, essa implementação da rede de cidades de média dimensão seria mais fácil de concretizar. Constatamos, aliás, e parece que é do conhecimento de todos, que não há hoje, na região, nenhuma cidade que, de uma forma determinante, se tenha desenvolvido à custa das outras, pelo menos de uma forma determinante, tenha polarizado o desenvolvimento. Nós temos essa sorte na região centro, temos cidades, um conjunto de grandes cidades de média dimensão e mais ou menos todas de dimensão análoga. Não há uma polarização nesta região do desenvolvimento. Como é sabido, também o processo de desenvolvimento dos centros urbanos e, consequentemente, também os de média dimensão, há variáveis cuja responsabilidade são quase exclusivamente local e, em particular, naturalmente, das autarquias, mas há outras que dependem quase exclusivamente da ação da administração central. Estão, no primeiro caso, a habitação, a educação, a mobilidade, a paisagem urbana, o meio ambiente, o comércio e serviços e, principalmente, o planeamento e a gestão municipal. Mas, no segundo grupo, está uma boa parte da educação, dos transportes públicos, do emprego e mercado e também está em exclusivo a parte da segurança e da criminalidade. E estamos convencidos que é no doseamento correto da atenção dispensada a estas variáveis que se pode construir um modelo estável e duradouro de desenvolvimento. Não é possível, em nossa opinião, pré-fixar um modelo e segui-lo à risca. Eu acho que há muita gente que, em determinadas situações, sobretudo em momentos sensíveis, diz isso. Faz um quadro muito bonito, faz uma pré-fixação do quadro de desenvolvimento e depois a realidade diz-lhe que as variáveis devem ser acionadas à medida que elas são necessárias. Foi esta via que tentámos pôr em prática durante o período em que os vizinhos nos confiaram os seus destinos. Os resultados dessa ação são de todos conhecidos e, deixem passar em modéstia, entendemos terem sido positivos. E, em suma, esta é uma das razões porque entendemos que uma rede de cidades de tipologia idêntica à nossa pode constituir um poderoso elemento de combate no flagelo que assola o interior. A este propósito, e vou terminar, deixo alguns dos nossos indicadores que demonstram claramente uma evolução altamente positiva na nossa demografia. De acordo com os últimos censos, a variação da população desde 91 a 2009 resultou num acréscimo aqui em Viseu de mais de 18%, enquanto a região centro registrou apenas um acréscimo de 5% e o país de 8%. No que à densidade populacional diz respeito, e ainda relativamente a 2009, Viseu tinha um rácio entre habitantes e área de quase 200, enquanto a região não chegava aos 85 e o país a 115. Mas muito esclarecedores são os indicadores respeitantes ao índice de envelhecimento e às taxas de natalidade e mortalidade no referido ano de 2009. O índice de envelhecimento em Viseu foi de 108, na região de 150 e no país de 118. Por isso afirmamos sem rebuço que somos de facto uma cidade e um concelho jovem. No que se refere à taxa de natalidade, Viseu quase atingiu os 10 por mil, enquanto a região não chegava aos 8 e Portugal aos 9. A taxa de mortalidade, também para nosso contentamento, era no mesmo tempo de 8 por mil em Viseu, quase 12 na região centro e cerca de 10 no país inteiro. E é por isso, e em conclusão, que somos levados a acreditar convictamente que a proliferação de exemplos como o nosso constituiria um poderoso obstáculo àquilo que consideramos ser uma ameaça do interior do país. Termino, naturalmente, agradecendo à PASC por ter querido o meu contributo, ainda que modesto, para integrar esta importante conferência. E agradeço ainda a todos os presentes a bondade e, sobretudo, a paciência com que me ouviram. Muito obrigado.